Você já se perguntou qual faixa etária aprende mais rápido? Será que são adultos, adolescentes, crianças? Hoje veremos se existe uma idade ideal para a aprendizagem de uma língua. Entrevistamos professores aqui na universidade que atuam ou atuaram na educação básica. Quais grupos eles preferem? Quais mais ensinaram? Será que eles percebem a diferença de aprendizado em cada grupo? Vamos descobrir? Na sua experiência como professora, com qual faixa etária a senhora trabalhou mais? Eu acho que eu trabalhei a mesma quantidade de tempo com adultos e com crianças. Adolescente foi a faixa etária que eu menos trabalhei. Falando em termos de ensino, eu já trabalhei com todas as faixas etárias, desde a educação infantil até o ensino superior. Bem, considerando minha trajetória, a faixa etária com que eu mais trabalhei foi jovens e adultos, não o EJA, jovens e adultos no geral, turmas de jovens, turmas de adultos, no ensino superior e também no ensino médio. Existe uma faixa etária com a qual você mais gosta de trabalhar, por quê? Sim, essa faixa etária especificamente, mais gosto de trabalhar porque envolve, acredito que um nível de reflexão mais profundo, mais maduro. São turmas que eu consigo construir, né, mais sentidos, mais reflexões, mais produções nesse sentido teóricas, né, mais profundas. Atualmente, devido a eu não poder estar assumindo, né, outras faixas etárias, pois eu estou agora como professora da universidade, então eu só ensino mais ao público mais adulto. E aí eu ensino, são variados tipos de idades que eu ensino, desde alunos que são com 17 anos até alunos com 40 anos. Eu posso dizer a você que eu prefiro um público a outro. Entretanto, eu diria que eu tenho mais afeto por trabalhar na educação básica com os meninos menores. Você percebe diferenças na forma como crianças, adolescentes e adultos aprendem inglês? Sim, com certeza. Como eu pude vivenciar todas essas esferas, então eu percebo que a criança aprende muito com a ludicidade, né, com o brincar, a repetição, então eles aprendem muito com essa dinamicidade, né? Os adolescentes, a ludicidade também ajuda muito, mas já temos que fazer adaptações. Eu posso estar trabalhando as mesmas atividades lúdicas infantis com os adolescentes. Enquanto os adultos, apesar de eu poder também estar usando a ludicidade, mas já é um público mais preparado, é um público que se preocupa muito em aprender a gramática e não estar cometendo deslizes, né? Já percebe essa cobrança que eles têm mesmo de aprender uma língua estrangeira sem cometer erros. Sim, percebo. Cada faixa etária, cada grupo aí vai apresentar especificidades, né, e formas de aprendizagem diversas. Sim, com certeza. No processo de aquisição de linguagem, o adulto já tem a estrutura, né, inclusive a fonador mais cristalizado para o nosso IES, mas a sua pronúncia de determinados sons já está mais cristalizada. E por conta disso, muitas vezes o adulto tem um pouco mais de dificuldade de aprender a L2 do que uma criança pequena. A criança facilmente exposta à língua, consegue fazer o entendimento daquelas formas. Muitas vezes ele não consegue encontrar conexão entre a língua portuguesa e a língua inglesa em uma, se você fosse pedir, por exemplo, a tradução imediata, mas ele consegue utilizar a língua, ele consegue aplicar esse conhecimento em um determinado contexto, ele consegue fazer o uso de maneira eficiente do signo linguístico, das formas linguísticas. Então, eu acho que a criança tem mais facilidade, bem mais facilidade do que o adulto e o adolescente. Cada faixa etária apresenta desafios diferentes. Quais seriam? Sim. A educação infantil é manter o comportamento na sala de aula. Eles brincam muito. Então, aí a gente tem que ter esse trabalho de saber como está trabalhando o aspecto lúdico com eles em aprender. Os adolescentes, o maior desafio é que eles perguntam, né, por que eles precisam aprender inglês se eles não vão viajar para fora do país? Então a gente tem essa conscientização de aprender uma língua estrangeira hoje não é só você viajar para fora, mas para poder se aperfeiçoar em vários aspectos e em realizar conquistas na vida deles na fase mais adiante. A gente mostra a importância, por que a língua inglesa hoje, né, é importante eles estarem aprendendo. Na esfera adulta, né, como
professor já é adulto, já tem conquista alvos e muitos aprendem inglês para fins específicos, para viagens internacionais ou para carreiras profissionais ou até mesmo para fazer seleção de mestrado e doutorado. Então ele já tem mais um fim específico para aprender o idioma. Sim, cada faixa etária que você trabalha, professor, é necessário que o professor faça uma adaptação desse planejamento, das estratégias pedagógicas que ele vai utilizar de acordo com o público que ele vai trabalhar. No caso específico de crianças, o planejamento ele precisa conter movimento, né? Então, assim, o que a gente observa enquanto professor da educação básica é que uma aula de 50 minutos ela precisa ser pensada também com o movimento, né? A criança precisa dessa finalidade, né? A língua para a criança ela é um produto final, ele vai aprender através de alguma estratégia, através de um jogo, através de uma brincadeira, através de um movimento. Então ele aprende com muito mais facilidade. Então, uma estratégia de metalinguagem para a criança não funciona bem. Entretanto, talvez o adulto apresente um pouco mais de facilidade quando ele faz essa aprendizagem, né? Quando ele faz esse momento em sala de aula, utilizando às vezes a comparação entre uma língua e outra, né? Alguns estudantes têm um pouco mais de facilidade quando eles usam tradução e a criança ela apresenta um pouco mais de dificuldade. Na minha experiência, a metalinguagem para criança e adolescente não funciona bem, mas para o adulto muitas vezes acaba funcionando um pouco melhor até do que outras estratégias. Então, retomando também a pergunta 3, cada faixa etária vai possuir aí especificidades no comportamento, na forma de aprender, e isso, obviamente, se apresentam como formas de desafios para nós professores, né? Então, as crianças são pessoas, é um grupo, né, muito curioso, muito ativo, muito enérgico, dinâmico. Então, depende de atividades que forneçam ou que a aprendizagem, né, se baseie nessas características. Os adolescentes são jovens, né, e gostam de estar antenados com o que acontece no momento. Então, trabalhar talvez com questões que eles entendam, que eles gostem, que eles tenham interesse com o mundo, né, jovial, enfim, tudo que eles consomem, que eles produzem, tem a ver muito com essa conexão com o que eles gostam de consumir, de produzir, de assistir, enfim, de ouvir. Então, ter esse conhecimento do que os jovens gostam de acessar hoje em dia, né, nesse mundo globalizado, por exemplo, na hora de ensinar, na hora, né, de promover uma aprendizagem, acho que é fundamental para os adolescentes. Os adultos, por outro lado, eles são adultos e possuem, né, uma carga horária de trabalho, muitas vezes, possuem afazeres familiares, domésticos. Isso também interfere na aprendizagem. Então, talvez lidar com essas questões sociais que cada um desses grupos apresentam é o maior desafio, eu acredito, para o professor, no caso de inglês. E aí, saber também dosar isso com os adultos, né, trazendo leveza, dinamicidade, ludicidade, ou também, talvez, mostrando para eles o papel da língua inglesa na vida deles, talvez dê mais sentido para que eles aprendam. Então, mesmo considerando aí todos esses problemas que o ser adulto envolve. Você adapta as suas estratégias de ensino dependendo da idade dos alunos? Como você adapta? Ah, sim, com certeza. Eu tenho que ver qual é o perfil do aluno, a necessidade do aluno de aprender o idioma e a partir desse olhar que eu tenho com o aluno, eu então preparo meus planejamentos para estar atuando em sala de aula. Então, sempre quando eu estou pensando em trabalhar a língua inglesa com alguma turma, eu vou analisar o perfil do aluno, a necessidade, como esse assunto será abordado em diferentes faixas etárias. Eu posso trabalhar o mesmo assunto, mas de formas diferentes. Exemplo também na academia. Eu posso pegar a mesma turma, tipo de básico 1 em um semestre, básico no próximo semestre, mas as estratégias serão diferentes, porque as turmas têm perfis diferentes. Então, eu foco visando isso, né? Cada turma, para mim,
é uma nova geração que está entrando, então eu tenho que readaptar o meu planejamento. Eu nunca repito geralmente o planejamento com uma turma com a outra, porque são perfis diferentes. Sim, eu acredito que eu tento fazer isso, essa adaptação de estratégias, não só considerando a idade, mas também o perfil de cada turma. Mas com relação à idade especificamente, como eu já elenquei aí, né, com relação às crianças, os adolescentes e os adultos, quando trabalhei com a faixa etária de crianças, né, das crianças, sempre busquei trazer a ludicidade, games, jogos, tarefas que motivassem a curiosidade deles, que engajasse eles a partir da curiosidade, da descoberta, explorar as coisas por eles mesmos. Era uma estratégia que eu utilizava muito. Para os adolescentes, por exemplo, eu tentava muito buscar coisas novas, né, que estão aí no auge das notícias ou do interesse deles, das mídias digitais, tecnológicas, música, cinema, para que eles talvez engajassem um pouquinho mais nas aulas. E com relação aos adultos, eu sempre busquei trabalhar com uma certa leveza, mas ao mesmo tempo flexibilizando as coisas, mas principalmente trazendo atividades que promovessem a interação entre eles, entre os grupos, sempre fazer atividades mais em grupo do que individualizadas, justamente considerando esse perfil do adulto que tem 1001 tarefas fora, né, do espaço escolar, educacional, porque na sala de aula essa interação facilitava a aprendizagem. Então acredito que é um caminho também possível. Sim, eu acredito muito que essa adaptação é necessária. Não adianta você fazer uma aula que te satisfaça, né, apenas. A aprendizagem é uma via de mão dupla. Então, se você dá uma aula para uma criança de 8 anos, 9 anos, é claro que você não vai construir a mesma estratégia didática de aulas para adultos, porque não faz muito sentido. Como eu disse anteriormente, né, a criança ela precisa de movimento, ela precisa que a língua seja apenas uma ferramenta para um produto final, uma utilidade final. Então a língua ela media um objetivo maior de aprendizagem, tá? Ela media um momento de diversão, ela media um jogo, ela media um desafio. Ela aparece como um instrumento para uma finalidade específica. Eu acho que também não é novidade para ninguém que a gente vive um momento histórico social, de acesso à tecnologia com muito mais facilidade. Então, eu acho que a gente pode utilizar a tecnologia de uma maneira inteligente, né, nas nossas aulas, que façam com que esses adultos, ou seja lá, adulto, adolescente ou até a própria criança, né, utilize desse recurso como um meio de também utilizar a língua, de fazer uso dessas estruturas, para que se sinta também mais confortável, né? E a gente precisa encarar esse processo de aquisição também enquanto uma prática individual. A gente tem que saber que a gente vai planejar, vai construir um planejamento, mas que cada indivíduo é único e nesse processo de ser único, eles vão encontrar estratégias que são individuais para fazer com que esse aprendizado tenha sucesso, né? Então eu acho que é uma via de mão dupla. O professor faz a sua parte, mas o aluno que está ali também ele vai construir sua própria caminhada, né? Por isso que se fala que a gente é mediador do processo, porque tem uma parte dessa caminhada que é individual. Como vimos durante o documentário, cada docente tem a sua própria opinião e sua própria perspectiva acerca de ensinar as diferentes faixas etárias. E como a gente pode ver, cada um deles tem a sua própria metodologia e também cada um deles tem o seu próprio pensamento acerca de todas as faixas etárias também abordadas sobre o nosso documentário. Nós ficamos por aqui e obrigado à sua atenção.